Vivemos uma era muito difícil, uma era complicada, né? Hoje você tem até cristãos aí que usa tatuagem e quer justificar a sua tatu usando o versículo do Apocalipse. Olha, Jesus traz na sua coxa escrito, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje você tem crente para todos os gostos, né? Você tem crente cabeludo, você tem crente heavy metal, você tem crente, sabe, de tudo que você possa imaginar. Agora, uma coisa que realmente a gente não esperava é, é acreditar que ia surgir crentes socialistas, né, pessoal? Crentes socialistas são chamados os crentes progressistas. Meu Deus do céu, como é que pode um cristão ser socialista? Se é um regime, se é uma ideologia que vai contra tudo que a palavra de Deus exorta como bom, o socialismo vê como mal. É complicado, né? Essa historinha do proletariado, ela é antiga. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, o socialismo, pelo menos, dos 10 mandamentos, ele viola pelo menos 3 mandamentos. É mesmo? Sim, justamente. Veja bem, a Bíblia diz que nós não podemos adorar outra pessoa, outro Deus, ou qualquer coisa que não seja o próprio Deus de Israel, o Deus que rege os céus e a terra, certo? Então, nós não devemos ter qualquer tipo de idolatria, mas é justamente o que o socialismo faz, né? Primeiro, a gente vê que devemos adorar o governo, né? O socialista, você já percebeu, na Coreia do Norte, por exemplo, aquelas pessoas quando vê o seu líder, eles ficam chorando, eles ficam alucinados. É uma forma de idolatria humana. Mas por quê? Porque o regime socialista convida as pessoas para esse tipo de adoração, certo? Não devemos adorar o governo, certo? E isso é expresso, né, nos 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos proíbe qualquer tipo de idolatria que não seja do próprio Deus, mas o socialismo convida a adorar o governo como Deus, certo? Então veja, outra transgressão que o socialismo faz é que ele transgride o 7º mandamento, que proíbe o roubo. Mas o socialismo, na verdade, é um roubo de posses. Mesmo que as pessoas votem em quem promove esse roubo, e o mandamento contra a cobiça, por exemplo, que você não deveria invejar o seu próximo, nem cobiçar a propriedade dele. Mas, né, o socialismo, queridos, ele rouba as suas posses. A posse privada, por exemplo, ela é tirada. Ela não pode ser sua praticamente. Ela é do Estado, né? Então, a riqueza ela praticamente não é criada pelo socialismo. Mas o sofrimento tem origem nessa doutrinação política, certo? E os defensores do marxismo, certo? Eles militam para uma agenda cultural que seja aplicada e que seja contra tudo que for palavra de Deus. Né? Então, geralmente, esses partidos de esquerda, eles lutam contra tudo que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela condena, por exemplo, casal homoafetivo, eles lutam pelos direitos dos casais homoafetivos. Se a palavra de Deus condena, por exemplo, o aborto, esses partidos marxistas, eles aprovam o aborto. Então, como pode um cristão dizer que é um cristão progressista, que é um cristão até superior aos outros cristãos convencionais? Isso se torna uma verdadeira aberração. Como disse um pesquisador do socialismo, ele disse o seguinte: muitas vezes o socialismo é apresentado como algo bom e democrático, mas a história revela que isso não se sustenta. Nos países onde o socialismo ou o comunismo são o regime oficial, há pouca ou nenhuma liberdade de imprensa e de religião. O socialismo procura destruir o sistema que vivemos. Então, queridos, veja bem,
É um sistema opressivo, é um sistema totalitário, é um sistema anticristão. Então você que se diz ser um cristão progressista, você está na contramão da direção da fé cristã. Na verdade, você está na apostasia. Que Deus tenha misericórdia de você, que possa abrir a sua mente e o seu coração. Porque se você tem idolatria pelo seu partido, se você adora o seu tipo de ideologia, se você transgride o 7º mandamento, que é o roubo, né? O roubo das posses, né? Mesmo que as pessoas votem em quem promovem, o roubo ele é iminente, porque ele vai fazer com que você tenha cobiça também, mas não poderá fazer absolutamente nada, entendeu? Porque você não pode invejar o seu próximo, nem cobiçar a propriedade dele. Mas é o seguinte, o socialismo ele convida as pessoas ao pecado. Liberte-se dessas coisas, que Deus possa ter misericórdia de você.